gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início, então, a mais este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Grande Deus, Pai de bondade e de misericórdia, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por mais desta oportunidade, ó Pai, de estarmos apostos para mais um culto, um culto de oração, de pregação, de louvor, em glória ao nome do Senhor e para a edificação do seu povo, ó Pai. Então nós pedimos a bênção, a direção, a inspiração, para que tudo saia conforme a vontade do Senhor. E é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus amados, este programa tem uma gentileza da Igreja Tabernáculo da Fé, que está localizada em Santa Bárbara do Oeste, na rua Romênia 212, no Jardim Europa, e em Campinas, na rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os endereços, os horários e dia de cultos estão aí na descrição do vídeo para todos aqueles que desejarem estar conosco assim de uma maneira presencial, não é? Na igreja mesmo. Bom, a escritura que vamos ler aqui, nesta programação, está em São Mateus capítulo 24. Nós começaremos aí pelo versículo 1 mesmo, né? E nós teremos a parte de louvores, de adoração, e depois teremos também a oração da fé em favor uns dos outros. Então agora nós vamos cantar, vamos adorar ao Senhor e cantemos todos com alegria, com a alma, em louvor ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória, não é? Cantemos para Deus. Mesmo que
comi, e assim não sou mais tão pecador. Não comi, Senhor, não comi, a própria paz do coração. Fui transformado e novo sou, e hoje eu tenho salvação. Desde que encontrei meu mestre, sinto mais prazer sem par. Mesmo falecendo a Cristo, Amém. Graças a Deus. Que Deus aceite a nossa adoração, não é? Nosso louvor, que seja recebido no trono da graça de Deus. E agora vamos aqui à leitura da palavra do Senhor, conforme anunciado, São Mateus capítulo 24, não é? E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Amém. Até o versículo 12, não é? E nós temos a mensagem: hoje tem se cumprido essa escritura. Então nós vamos começar a partir do parágrafo 77, não é? Mas agora nós temos o momento da oração da fé. Vamos orar uns pelos outros, vamos interceder, um intercede pelo outro, você ora por mim, eu oro por você, enfim, cada um tem a sua necessidade. Vamos fazer uma corrente de oração agora. Oremos. Gracioso Deus, bendito Pai que está nos céus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez, nós elevamos a nossa voz
a nossa alma em direção ao trono da Tua graça para buscar a Tua misericórdia, Pai. E neste momento nós pedimos a Tua bênção em favor dos doentes, das pessoas acamadas, hospitalizadas, com toda sorte de enfermidade, Senhor Deus, e o Senhor é conhecedor, sabedor de todas as coisas, e o Senhor é poderoso para dar a bênção, dar a vitória a cada um, ó Pai. Abençoa as famílias, os lares, os desempregados, prepara, Senhor, um trabalho para que cada um possa ganhar o seu sustento honestamente, e ajuda, ó Deus, trazendo harmonia nos lares, entre pais e filhos, entre casais. Deus bendito, nós suplicamos a Tua misericórdia, que o Senhor possa dar a compreensão a cada um, o discernimento a cada um, ó Deus, para cada um agir conforme o que é correto, o que é certo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e Te agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, nós estamos com a mensagem aqui aberta. Hoje tem se cumprido essas escrituras, não é? E nós vamos começar com o parágrafo 77. Vamos daqui em diante, então. Vamos, pois, à hora em que estamos vivendo. As condições mundiais, as condições científicas, e agora note as condições de nosso sistema educacional. Não trate de negar isto, porque aqui tenho os recortes do jornal. Estão ensinando sexo nas escolas, animando aos estudantes a terem relações sexuais entre si mesmos para então saberem se podem conviver ou não no mundo. Sim, Senhor. E que tal entre os ministros? Hoje recebi um recorte de jornal de Los Angeles, Califórnia, onde conta que um grupo de ministros batistas, presbiterianos e outros que juntaram um grupo de homossexuais e praticaram a mesma homossexualidade, disseram que estavam procurando ganhá-los para Deus, quando isso é uma imundície da hora, uma condição sodomita. Entrou a polícia e os prendeu. Agora, onde estamos? O sistema todo está podre. Li há pouco que o número de homossexuais tem aumentado 20 ou 30% nos últimos 12 meses. Pense nisto, vivendo com homens, exatamente como fizeram em Sodoma. Estamos vendo o aumento nos crimes de toda classe. Em que hora estamos vivendo? Hoje tem se cumprido esta profecia. No mundo religioso, a igreja que tem sido chamada, o que nós chamamos a igreja tirada fora, a última era da igreja, a era pentecostal, onde está? Está em Laodiceia, como nos diz a Bíblia, ou seja, ele formulou a pergunta, como nos diz a Bíblia? Hoje tem deixado cair as barreiras, as mulheres estão meio vestidas, os homens estão... é uma coisa horrenda. Muitos deles têm estado casados 2 e 3 vezes e estão ocupando o posto de diáconos, etc. Tem deixado cair as barreiras e tem deixado entrar a corrupção, porque assim tem vindo em concílios e tem tomado seu lugar com o mundo. Hoje tem melhores edifícios, em certa parte desta nação estão construindo um edifício com um valor de 50 milhões de dólares. Esses são os pentecostais, os que há 25 anos atrás estavam ali na esquina tocando tamborim. A Escritura diz, como dizes,
rico sou e estou enriquecido. Estou assentada como uma rainha e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Amém. Amém quer dizer assim seja. Não estou dizendo amém à minha própria pregação, mas creio que isto é a verdade. Hoje tem se cumprido essa escritura. A igreja pentecostal está na condição de Laodiceia. Todavia, saltam e gritam, etc. Enquanto tocam a música, mas quando cessa a música, essa loucura de música que tocam e chamam música cristã, quando isto se detém, então toda a glória se vai deles. Se fosse um verdadeiro louvor a Deus, não haveria suficiente poder em todo o mundo para detê-lo. Quando a bênção verdadeiramente vem de Deus, não se necessita de música para animá-la, mas se necessita do Espírito de Deus descendo ao edifício. É assim, mas já há muito tem se esquecido disto porque estabeleceram o dom do Espírito Santo de falar em línguas como a evidência inicial, e eu tenho escutado a bruxos e mesmo a diabos falar em línguas. Deixa eu fazer uma pequena pausa aqui, porque muitas vezes pode se interpretar mal, pensando que nós, pregadores da mensagem, não acreditamos em falar em línguas estranhas. Não, isso não é verdade. Nós acreditamos em falar em línguas estranhas. Falar em línguas estranhas pode ser um dom do Espírito Santo, mas ele acabou de dizer que também já escutou bruxas e diabos falando em língua estranha, né? Mas o Espírito Santo também pode falar em línguas estranhas através de um dom. Só que o que acontece, o erro é ser estabelecido que falar em línguas é a evidência de ser batizado com o Espírito Santo. Não, isso não é correto. Falar em línguas estranhas não é a evidência de que sejamos batizados com o Espírito Santo, de que tenhamos o batismo com o Espírito Santo. É um dom, pode ser um dom do Espírito Santo, mas não significa ser o batismo do Espírito Santo, né? É isso que ele está dizendo aqui. O Espírito Santo é a palavra de Deus numa pessoa que se identifica aceitando essa palavra. Fora disso, não pode ser o Espírito Santo. Se diz que é o Espírito Santo e nega uma só palavra da Bíblia, então não pode ser o Espírito Santo. Essa é a evidência, se você crê ou não. Eu preciso pausar novamente aqui, porque é o seguinte: se a pessoa não crer que quem é um cristão pode falar em línguas estranhas verdadeiras do Espírito Santo, isso também é negar a palavra. É bom que se esclareça isso. Tanto de um lado como do outro. Se está na palavra, tem que ser a palavra. Pode ser sim que se fale em línguas estranhas, dentro da ordem, é claro, que São Paulo explicou, não é? Mas não querendo afirmar que aquilo ali é uma evidência de que a pessoa tem o batismo com o Espírito Santo, né? Essa que é a diferença. Mas também não se pode dizer que a língua estranha é uma coisa diabólica que não é de Deus. Não, isso também é negar a palavra. Que fique claro isso, não é? Então, continuemos aqui do parágrafo 84. Note, outro sinal sobresaliente: os judeus estão em sua própria terra e têm formado sua própria nação e têm fabricado sua própria moeda, são membros das Nações Unidas, têm seu próprio exército e tudo. Então, estão em sua terra nativa.
Jesus disse: aprendei a parábola da figueira. Ali está Israel de novo em sua terra. Hoje tem se cumprido essa escritura. Os judeus em sua terra. Hoje tem se cumprido essa escritura da era da igreja de Laodiceia. Hoje tem se cumprido essa escritura, Mateus 24. Tem sido cumprido, o mundo inteiro está em corrupção, nação está contra nação, há terremotos em todas as partes, grandes torvelinhos descendo e sacudindo as nações, há grandes desastres por todos os lados. Hoje tem se cumprido essa escritura. Agora temos a condição do mundo e vemos aonde se encontra a igreja denominacional organizada. E por conseguinte, vemos que hoje tem se cumprido estas promessas, mas também neste dia deve aparecer uma super semente real de Abraão. Exatamente isso será uma noiva real para o filho real prometido. Como disse ontem à noite, não será uma semente natural, mas uma semente espiritual. Aparecerá uma noiva espiritual que será a semente real da fé real do filho real de Abraão. Ela aparecerá nos últimos dias, e o tempo e o lugar é a promessa que lhe tem sido dada. Segundo Malaquias capítulo 4, deve aparecer uma mensagem que sacudirá os corações das pessoas para convertê-las de novo à fé dos pais apostólicos. Deve aparecer um em cena no poder de Elias, um que virá à cena como um homem do deserto e terá uma mensagem que de novo enquadrará exatamente com a palavra. Essa é a hora em que estamos vivendo. Agora, pergunto a vocês daqui de Jeffersonville que consideraram o que sucedeu aqui no ano de 1933, quando essa luz sobrenatural pousou sobre o rio, quando estávamos batizando 500 pessoas no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu era apenas um jovem de uns 24 anos. Jeffersonville, que disse a voz que procedeu daquela luz, que aconteceu aqui no final da Rua Spring, quando o jornal de Louisville escreveu algo sobre isto, e dali passou a todos os jornais e até mesmo ao Canadá, onde o Dr. Lee Wiley o recortou do jornal no ano de 1933. Estava eu batizando a pessoa de número 17, quando desceu uma luz do céu brilhando ali como uma estrela. E então uma voz disse: assim como João Batista foi enviado para anunciar a primeira vinda de Cristo, tua mensagem anunciará sua segunda vinda a todo mundo. Hoje tem se cumprido essa escritura. Obrigado, Senhor. Deus o prometeu. E o que sucedeu? Essa mensagem tem rodeado o mundo. E quando Deus desceu aquele dia, sendo eu apenas um menino, e me falou daquela árvore que estava ardendo com a coluna de fogo, isso sucedeu aqui na cidade, na rua Utica Pike, na granja do senhor Otten. Quando
eu estava carregando água de um poço a um alambique, e vocês conhecem que isto é a verdade. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui. O pai do irmão Brana, nesse tempo o irmão Brana tinha uns 7 anos de idade. O pai dele não era cristão, né? O irmão Brana também ainda não tinha chegado ao conhecimento do evangelho. Então o pai dele lhe obrigava, naquela idade de 5 anos, de 7 anos, a carregar água com o caldeirão, um balde, uma vasilha, né? Para ele se utilizar dela ali no alambique, onde ele fabricava o uísque clandestino, né? Então, quando ele estava subindo, naturalmente lá da nascente da água, com esse caldeirão de água, então apareceu um redemoinho em cima da árvore, e daquele redemoinho saiu uma voz, né? E o que ele está dizendo aqui. Então vamos aqui. Que isso é verdade. Me disse naquela ocasião: nunca fumes, ou bebas, ou desonres teu corpo, porque há uma obra para ti quando tiveres maior idade. Eu testifico que isto é a verdade e que o presenciei. Logo Deus, tal como fez com Moisés, falou ante a congregação e disse: isto é a verdade. Hoje tem se cumprido essa escritura em nosso meio. Então, isso foi um fato que ocorreu. Agora, eu quero só fazer umas considerações aqui. Eu estou no parágrafo 88, né? Terminou 88, e eu quero fazer umas considerações. O irmão Brana, profeta de Deus, era um nazireu de Deus. E a ele foi pedido que nunca fumasse e nunca bebesse bebida alcoólica. E também nunca desonrasse seu corpo, naturalmente, com prostituições, não é? E ele nunca o pôde fazer. Ele nunca o fez. Como Sansão, por exemplo. Sansão também era um nazireu, e a ele foi pedido que não cortasse o cabelo, não é? E assim por diante. Então é só para frisar que o anjo disse a ele: não fumes, não bebas e não desonres teu corpo, porque tenho uma mensagem para ti quando ficares de maior idade, não é? Vamos continuar do 89 então. Note o que disse: quanto ao discernimento, desde a imposição das mãos até conhecer os segredos dos corações. Você sabe que o ministério do profeta William Brana discernia a enfermidade que a pessoa tinha quando ele tocava na mão da pessoa. Ele sabia o que é que estava dentro da pessoa lhe enfermando. E também, muitas vezes, ele discernia o pensamento da pessoa que estava dentro do coração dela. Isso aí foi testemunhado por dezenas de pessoas e várias vezes, não é? É isso. Hoje tem se cumprido essa escritura ante nossos olhos. Isto é, quando todas as promessas que foram feitas, e note você que todas estas promessas têm sido cumpridas e vindicadas pelo próprio Deus na promessa. Veja o que estão exibindo na cidade de Washington, D.C. Nesta mesma noite, a fotografia do anjo do Senhor, o senhor Jorge J. Lacey, diretor da divisão de documentos e impressões digitais do FBI, do governo norte-americano, o examinou em Houston, Texas, disse... Deixa eu mudar um pouquinho para cima aqui, né? Esse doutor Jorge J. Lacey, né? Examinou essa fotografia que eu vou mostrar para os irmãos, essa fotografia aqui, né? Ele é diretor deixa eu voltar aqui, né? Diretor da divisão de documentos e impressões digitais do FBI, do governo norte-americano. O examinou em Houston, Texas, e disse: este é o único ser sobrenatural que tem sido fotografado em todo o mundo. Isso não foi nenhum irmão da igreja, nenhum pastor que falou isso, não. Foi o Dr. Jorge J. Lacey, do departamento da divisão de documentos duvidosos do FBI.
Então a fotografia é esta aqui, eu vou mostrar para os irmãos. Olha ela aqui. Esta fotografia, dá para ver aqui a coluna de fogo acima da cabeça do profeta de William Branham. Foi tirada essa foto até por inimigos da mensagem, inimigos do profeta de Deus, e aí essa foto foi examinada por esse doutor, George J. Lacey, e ele confirmou, a única foto sobrenatural no mundo é essa. Porque eles começaram a dizer que era uma dupla exposição, que era alguma coisa que tinha ficado ali e tal, mas não era. Foi constatado cientificamente que é uma fotografia sobrenatural. É essa mesmo aqui, não é? Que foi fotografado em todo o mundo. E ele deve saber, porque ele é o homem de maior autoridade nisso em todo o mundo. Note você, ali está pendurada, ou pendurado, como uma verdade, a mesma coluna de fogo que guiou a Israel pelo deserto, aquela que está sobre a cabeça dele ali, na foto, é a mesma coluna de fogo que guiou Israel no deserto, que fazia sombra para eles durante o dia, por causa do sol muito causticante, e à noite, então, era uma luz para guiá-los, não é? É a mesma coluna de fogo que guiou Israel pelo deserto. E agora, estamos vendo a mesma presença que saiu do Egito, que é, hoje tem se cumprido esta escritura. Conhecemos a mensagem que enviou. Veja, a divisão em relação a Tucson, Arizona, que já fazem 3 anos, deixa-me ver assim, desculpa, eu acho que me confundi aqui. Veja a visão em relação a Tucson, Arizona, que já fazem 3 anos. Eu estava de pé aqui na rua, frente à minha casa, depois de haver transcorrido 5 anos que ele havia dito. No mesmo dia, quando os operários da cidade fixaram um poste em frente desta entrada, vá para o oeste, certamente uma placa colocada no poste, né? Vá para o oeste, as pessoas daqui sabem que isso é verdade. E no dia que o senhor Gaine veio e fincou esse poste, disse a minha esposa, isto tem algum significado. Me perguntou, e o que é? Entrei ao quarto e ao esquadrinhar minha caderneta, ali o encontrei. Então, no dia seguinte, como que às 10 da manhã, eu estava assentado ali no quarto e o anjo do Senhor desceu e me disse, isso é literalmente, né? O anjo do Senhor desceu e me disse, vá para Tucson, estarás ao noroeste de Tucson, quando te chegarão 7 anjos num grupo e com a sua chegada toda a terra ao seu redor tremerá. Então dali te será dito. Esse anjo desceu lá no escritório dele e disse para ele, você vá para Tucson, que lá vai descer 7 anjos, ou vão descer, não é? 7 anjos, e eles vão te dizer tudo o que fazer. Então ele foi, não é? Quantos se recordam que lhes disse isto muito antes de suceder? Há homens assentados aqui nesta noite que estavam presentes quando isso sucedeu. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seriam abertos para assim cumprir Apocalipse 10. E que, na mensagem do 7º anjo, estas coisas sucederiam. Hoje tem se cumprido essa escritura ante vossos olhos. Hoje tem se cumprido essa escritura. No ano passado, estando no mesmo lugar, o irmão Woody e eu estávamos subindo a serra
e ele estava um pouco triste por sua esposa, ou porque sua esposa estava enferma. O Espírito Santo me disse: recolha uma pedrinha. Tome uma pedrinha, né, do chão, né? Recolha uma pedrinha e atire ao ar. Quando cair sobre a terra, diga: assim diz o Senhor, o juízo cairá sobre a terra. Diga a ele que verá a mão de Deus numas quantas horas. Aleluia! Eu disse isso ao irmão Woody, o qual está conosco hoje aí, né? E no dia seguinte, o Senhor desceu num torvelinho, na presença de uns 15 irmãos que estavam ali, e cortou a copa das árvores por todo o redor da serra, e até cortou as pedras do lado da serra, e com 3 estrondos disse: o juízo está em rumo à costa ocidental. Em 2 dias, o Alasca por pouco não se afundou sob a superfície. E desde esse tempo tem havido tremores do juízo de Deus contra essa cortina espiritual, tudo ao longo dessa costa ocidental deste país. Há uma cortina de ferro, uma cortina de bambu e uma cortina de pecado. A civilização tem caminhado com o sol, e assim também tem sido com o evangelho. Isso aqui é bom as pessoas que não têm muita familiaridade com a mensagem prestarem atenção. A civilização tem caminhado com o sol. Desde o começo lá da Bíblia, né? Do começo, veio de lá do Oriente e veio vindo, até chegar ao poente, não é? Isso é importante saber isto. E o Evangelho foi a mesma coisa. Começou lá no Oriente, depois veio vindo, até chegar a nós que estamos no Ocidente, agora no poente, não é? Onde o sol se põe. Então, e assim também tem sido com o Evangelho. Tudo tem vindo do leste para o oeste, tal como o sol. Você lembra do poste que ele falou, vá para o oeste, né? Tal como o sol. E agora tudo tem chegado à costa ocidental. Não pode avançar mais, porque chegou no fim, não é? Não pode avançar mais. Se avança mais, estará de novo no leste. Você está entendendo o que ele quer dizer, né? Por exemplo, a abóboda celeste, né? Então, se o evangelho vem do ocidente, do oriente, vem, chega no ocidente, onde o sol se põe, o sol se pôs, ficou tarde, entardeceu o dia, depois escureceu, e o que acontece depois disso? O sol novamente nasce no nascente. Então ele disse, não tem mais lugar para ir o evangelho, porque se ele continuar indo, vai começar a nascer o sol outra vez, vai começar a nascer o evangelho lá no Oriente de novo, não é? Olha isso, não perde isso não. Se avança mais, estará de novo no leste. O profeta disse, virá um dia que não se poderá dizer o que é dia nem noite. Será um dia funesto, com muita chuva e névoa, haverá a luz apenas o suficiente para saber como unir-se com uma igreja ou como assinar o seu nome em algum livro de registro, naturalmente de membros, né? Porém, acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Zacarias capítulo 14, versículo 7. Essa luz aqui é a luz espiritual. Não se trata do sol, da luz do sol natural, não. É luz espiritual. Será escuro um dia, quer dizer, uns 1000 anos aí, meio funesto, meio nebuloso, que não tem muita luz espiritual de ensinamento da palavra. Não é? A única luz que tem é para se unir a denominações e organizações religiosas e coisas assim. Não é? Zacarias capítulo 14, versículo 7.
Hoje tem se cumprido essa escritura, né? O mesmo sol que sai do leste é o mesmo sol que se põe no oeste. Agora, o mesmo Filho de Deus que veio pela primeira vez no leste e se vindicou como Deus manifesto em carne, é o mesmo Filho de Deus aqui no hemisfério ocidental, que está se identificando na igreja nesta mesma noite como o mesmo, ontem, hoje e para sempre. As luzes do entardecer do Filho têm chegado. Hoje tem se cumprido esta escritura entre nós. Deixa eu ir acompanhando aqui o horário, né? Tá bom ainda, falta um tempinho bom. Onde estamos nesta era abraâmica? Onde estamos neste grande tempo em que nos encontramos? Todas as visões têm tido seu cumprimento. E o sonho que teve nosso amigo irmão Jackson, pastor de uma das outras igrejas aqui no Vale, veio correndo para mim uma noite e me disse: irmão Brana, tive um sonho que me tem estado inquietando. Vi a todos os irmãos reunidos sobre um monte. E sobre este monte você estava nos instruindo acerca de umas letras que pareciam que o tempo as havia formado na pedra. Parecia ser esculpido na pedra pelo tempo, né? Na pedra. Quando terminou o ensinamento, você disse: vinde mais perto, e nos aproximamos. Então não sei de onde você obteve uma alavanca de ferro e com ela abriu a parte superior desta pedra, que tinha a forma de uma pirâmide. Por dentro parecia ser pedra de granito, mas não tinha nada escrito. Você nos disse: olhe isto. Então todos nós nos aproximamos para ver, e eu voltei a cabeça e via você que se ia correndo para o ocidente, para o pôr do sol. Quantos recordam desse sonho? Eu me detive uns momentos até que o Espírito Santo o revelou. Então lhe disse: na Bíblia, com tudo que tem sido revelado ao homem, através de justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo, batismo no nome do Senhor Jesus Cristo e muitas outras coisas, há segredos que estão escondidos dentro dela, selados com 7 selos. Aí estava o segredo do sonho do irmão com aquela pedra e aquela alavanca que o profeta alavancou assim a tampa, e havia segredos ali dentro, né? Há segredos escondidos dentro dela, selados com 7 selos. Eu tenho que ir ali para encontrar estas coisas. Então, naquela manhã, quando desceram os 7 anjos e toda a terra tremeu, e houve pedras voando por todos os lados, 7 anjos estiveram ali e me disseram: regresse a Jeffersonville, de onde vens, porque os 7 selos dos mistérios serão abertos. Agora, aqui nos encontramos, entendendo o mistério da semente da serpente, e nos poucos dias, Deus permitindo, entenderemos o correto quanto a casamento e divórcio e todas estas coisas, onde Deus tem aberto todos os selos dos mistérios desde a fundação do mundo. E temos gozado a presença de suas bênçãos, isto é certo. Hoje tem se cumprido esta escritura. Na revista Life, a edição de 7 de maio de 1963,
saiu um artigo acerca dessa nuvem sobrenatural, no qual disseram, abre aspas, círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson e Phoenix, Arizona, fecha aspas. Então, a revista Life, acho que 7 de maio que ele falou, né? 1963, então fez essa publicação com essa manchete. Um círculo misterioso de luz no ar sobre Tucson, Phoenix, Arizona. E isto sucedeu exatamente da maneira que o disse quase um ano antes de suceder. A nuvem saiu como que na forma de um triângulo. Temos a fotografia da nuvem pendurada na igreja. Disseram que estava a uma altura de 27 milhas e tinha 30 milhas de largura. Todavia, não entendem o que sucedeu. Apareceu misteriosamente e desapareceu de igual maneira. O irmão Fred Sotman, o irmão Gene Norman e eu estávamos de pé ali como 3 testemunhas, como também nosso Senhor levou a Pedro, Tiago e João ao monte como testemunhas. Vimos quando isso sucedeu. Ali estava nos céus, tão alto, onde não há umidade nem nada para causar uma nuvem. Como podia então estar ali? Foi formada pelos anjos de Deus, regressando depois de haver dado sua mensagem. Hoje tem se cumprido esta profecia em vosso meio. Note bem, os 7 selos têm sido abertos, o torvelinho foi para a costa ocidental. Agora, não vai lhes passar por alto como foi naquele então. Agora, ponhamos atenção um pouco mais acerca no dia presente, que nos dizem as Escrituras quanto a hoje. Jesus falando disse, agora não temos tempo para relatar todos os exemplos, unicamente este. Em Lucas capítulo 17, Jesus Cristo, a própria palavra, feita carne, crê você assim? Nos disse como seria a palavra no tempo do fim. Perguntaram a Jesus, qual será o sinal do fim do mundo? Lhes disse que se levantariam nação contra nação, e também disse, assim como foi nos dias de Sodoma, também será nos dias quando o Filho do Homem se manifestar. Agora, quando Jesus veio à Terra, veio com o tríplice nome de Filho. Filho do Homem, o qual é um profeta, Filho de Deus e Filho de Davi. Agora, ele viveu sobre a terra e nunca disse que era filho de Deus. Isso é bom observar, né? Jesus nunca chamou a si mesmo, quando ele estava aqui pessoalmente, como filho de Deus, era sempre filho do homem, não é? Mas disse, eu sou o filho do homem. E ele teve que vir assim para dar cumprimento às Escrituras que o expunham como profeta. Moisés disse, o Senhor vosso Deus vos levantará profeta como eu. Por essa razão, ele não podia dar-se a conhecer como filho de Deus nesse tempo, porque era o filho do homem. A palavra sempre vem aos profetas, e ele era a palavra em sua plenitude. O filho do homem, o profeta maior, não um profeta maior, mas o profeta Deus. A plenitude da divindade corporalmente estava nele. Por essa razão, foi chamado o Filho do Homem. Deixa eu ver a hora aqui. Amém. Foi chamado Filho do Homem. Agora, por esses 2000 anos, o temos conhecido como Filho de Deus, Espírito, e no milênio ele será
filho de Davi, sobre o trono. Conhecemos isto pela leitura das Escrituras. Agora, Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Agora, note bem a maneira como o disse. Disse em Lucas 17. E como foi nos dias de Noé, estavam comendo, bebendo, casando e também dando-se em divórcio. Tá uma repetição aqui, né? Então, em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, porque no princípio estava lidando com judeus, porém em Sodoma era com gentios. Nos dias de Noé, os destruiu com juízo de água. Porém, em Sodoma, com os gentios, os queimou. Então ele está fazendo um paralelo aqui. Nos dias de Noé, foi a destruição com água, né? Porque Noé era o patriarca daquele dia e ele estava falando com ele. Agora, nos dias de Sodoma, que era gentil, foi destruição com fogo, tipificando o nosso tempo agora, né? É isso que ele está mostrando aqui, né? Porém, em Sodoma, com os gentios, os queimou. Isso é correto. O mundo gentio se queimou nessa ocasião. E assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será por água, mas por fogo. Jesus, quando leu de Sodoma, leu do mesmo Gênesis que de onde nós também lemos. Agora, nós concordamos em que as condições de Sodoma se encontram no mundo hoje em dia. Todos podemos dizer amém com respeito a isto, porque todos o cremos. Também todos podemos dizer amém quando a condição espiritual da igreja natural de Laodiceia, podemos reconhecer os sinais e também que todos os sinais estão cumpridos. A igreja está em Laodiceia? Sabemos que o mundo está em uma condição sodomita? Então ele está formulando as questões, né? Amém. Porém, onde está o sinal de Abraão? Quer dizer, se o mundo está nessa condição, e o sinal de Deus, o sinal de Abraão, não é? É isso que ele está querendo dizer aqui. Onde está o sinal de Abraão? Aquele que esperava ao filho prometido. Esse foi outro grupo. A parte, recorde, houve os mensageiros a Sodoma e Abraão teve também um mensageiro. Abraão estava esperando dia a dia por uma coisa que era quase impossível suceder. Ali estava Sara contando com 90 anos e ele com 100. E todavia, segundo a promessa de Deus, e não obstante, deixa eu dar uma olhadinha aqui, por favor, né? Sim, eu pensei que era seguindo, é que a gente vai lendo rápido, mas é segundo mesmo. Não obstante, segundo a promessa de Deus, e não obstante a toda crítica, estavam esperando aquele filho, Abraão e Sara. Assim é o verdadeiro crente de hoje, esperando o regresso do filho prometido. Note agora cuidadosamente, um pouquinho antes de que aparecesse o filho, foi dado a Abraão um sinal. Não deve ser revelado o sinal do filho vindicado, a semente real de Abraão que está esperando o filho real, tal como foi revelado ao pai Abraão, quem esperava o filho natural. Quer dizer, se Deus deu um sinal a Abraão lá, próximo à vinda do filho dele, Deus não faria isso com a semente dele também? Com a semente real? Não é?
É isso importante nós observarmos. É isso, é certo. Jesus nos disse assim em Lucas 17:30, que antes que viesse esse tempo, o Filho do Homem seria revelado, assim como foi nos dias de Sodoma, antes da destruição. Então agora estamos buscando um sinal. Agora, revisemos as condições de Sodoma. Há pouco tive oportunidade de ver um filme que se intitulava Sodoma. Se isso chegar à sua vizinhança e não houver nada de maior importância nessa noite, veja-o. É, por certo, uma verdadeira aparência dos Estados Unidos, hoje em dia. Se vestem tal como se vestem em Hollywood e tudo mais, exatamente com suas festas, bebedeiras, e isto sendo uma gente religiosa, os americanos, né? Uma gente religiosa, assim chamados religiosos. Note também que Sodoma havia uma testemunha chamada Ló, o qual era sobrinho de Abraão. Agora, Abraão e o grupo numeroso que estava com ele não entraram a Sodoma. Ele tinha, quando menos, suficiente gente para fazer guerra a uns 12 reis juntamente com seus exércitos. Certo dia ele estava sentado sob uma grande árvore e era um dia quando parecia que tudo ia mal, quando nem os amigos, nem os demais lhe faziam caso, mas ele, todavia, estava confiando naquela promessa. Agora, note bem, antes de terminar, enquanto ele estava sentado ali, vieram 3 homens caminhando para ele. 2 deles continuaram até chegar a Sodoma e ali pregaram o evangelho a Ló para que saísse, correto? Porém, um deles ficou com Abraão. Note que aquele que ficou com Abraão era Deus mesmo. Os outros 2 eram anjos, mensageiros. Agora, em Sodoma, estes 2 mensageiros não fizeram maravilhas a não ser unicamente ferir com cegueira as pessoas. E a pregação do evangelho sempre fere com cegueira. Agora note bem a situação daquele dia. Havia uma igreja natural, como disse ontem à noite. Deus sempre se representa em 3 grupos: sodomitas, lotistas e abraamitas. Nesta noite, nós encontramos as mesmas condições, o mundo está na mesma posição. Vamos ver a hora aqui? Falta só um pouquinho. O mundo está na mesma posição. Considerem isto e observem bem esta cena. Abraão chamou Elohim a essa pessoa com quem estava falando. Esta palavra grega quer dizer o ser todo suficiente, o ser eterno. Encontramos a palavra Elohim em Gênesis capítulo 1, onde diz: no princípio criou Deus. Agora, com a palavra grega, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Logo, em Gênesis capítulo 18, Abraão lhe chamou Senhor, que no grego é Elohim. Agora, por que fez isto? Deus estava representado em carne humana, representado em carne humana. Era um homem ali comendo carne com Abraão, né? Deus estava representado em carne humana e se assentou com Abraão e comeu do bezerro e do pão e bebeu leite. Isso era Deus mesmo até desaparecer ante os olhos de Abraão. Depois ele desapareceu, não é?
mas antes de ir, lhe deu um sinal. Agora note bem, aquele sinal foi que, tendo suas costas para a tenda, agora, há de se recordar que apenas uns quantos dias antes dessa ocasião, o nome de Abraão era Abrão e o nome de Sara era Sarai. Abraão quer dizer pai das nações. Agora note bem, e encontramos a cena da hora em que estamos vivendo, porque Jesus nos disse que antecipássemos essas condições. Já vimos que tudo o demais tem estado correto. Agora vejamos o concernente à semente real, a ver que condições, ou seja, que condição devem apresentar. Agora, esse homem disse: Abraão, onde está Sara, tua mulher? Então Abraão lhe respondeu: está na tenda, às tuas costas. Agora, ele nunca a havia visto. O homem que estava conversando com Abraão, não é? Nunca tinha visto Sara. Ele perguntou: onde ela está? Não é Sara, tua mulher? Como sabia que seu nome era Abraão e como sabia que o nome dela era Sara? Então ele lhe disse: note o pronome pessoal, eu vou te visitar segundo a promessa, tua esposa em verdade terá o menino. Tu tens tido confiança em mim, agora vou trazer a promessa a seu cumprimento. Agora Sara, estando na tenda, às suas costas, estava ouvindo, assim, às escondidas. E ao ouvir isso, riu consigo mesma, dizendo: eu, uma velhinha, como vou ter deleite com meu senhor? E ele também, sendo já um velho de 100 anos, isso não tem sucedido há muitos anos. Então, o homem que estava sentado ali comendo e bebendo com qualquer ser humano, tinha poeira do caminho sobre a roupa e sobre seus pés, e Abraão lhe lavou os pés. Deus mesmo se voltou para Abraão e perguntou: por que se tem rido Sara na tenda dizendo isto? Ele conhecia e podia discernir os pensamentos de Sara, que estava na tenda de trás dele. E é correto? Vamos olhar a hora, mais um segundinho, né? Agora, quando a semente real de Abraão veio à terra, qual foi o sinal que mostrou? O sinal do Filho do Homem. Um dia Simão veio, ante ele, André o havia trazido, e Jesus lhe disse: teu nome é Simão, o filho de Jonas. Isso o converteu no instante. Filipe foi e trouxe a Natanael e lhe disse: vem e vê. E esse homem a quem temos encontrado, Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael lhe respondeu: um momentinho, por favor, pode sair algo bom daquele fanatismo? Lhe respondeu: vem e vê. Então, quando Filipe veio, se aproximando de Jesus, trazendo a Natanael, Jesus lhe olhou e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael então lhe perguntou: Rabi, quando me conheces? Jesus lhe respondeu: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da árvore, então te vi. Aleluia. Preciso parar agora, imediatamente, né? Já passou ali. Então nós chegamos ao parágrafo 124, não é? Se o Senhor permitir, nós daremos continuidade.
no restante, não é? E agora nós vamos nos despedindo por aqui, que Deus nos abençoe, Deus nos ajude, que o Espírito Santo abra o coração e a mente de cada um, e não esqueçam de clicar no gostei, e também não esqueçam de se inscrever no canal, e também ative as notificações para você receber o aviso da publicação de novos vídeos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Até o nosso próximo culto, se Deus quiser. Amém.